Boa noite para todos da live que estão presentes e a todos que vai me assistir com exclusividade. Gente, essa live de hoje ela vai ser muito interessante, porque muitas pessoas assim que estão estudando para concurso, outras que já são servidores públicos, empregados ou funcionários, e outros que estão lutando para isso, perguntam assim, quais os tipos de crime que um funcionário público comete, um servidor público, e quais as consequências, as penalidades por lei. Bom, nessa live aqui eu vou falar, eu tenho de qual mais eu vou falar o artigo, eu vou falar também quais os crimes que eles são penalizados quando um servidor público comete o delito, a infração penal, e as penas cabíveis, né? Quais tipo de pena que eles podem pegar. Vamos lá então. Você pause essa aula, você assista do começo até o fim, analise, anote, volte à aula, compartilhe, curte, comente e etc. Então vamos lá. Essa lei que fala do processo administrativo disciplinar, que é quando o funcionário público, o servidor público, ele comete um crime, né, na sua função de cargo público ali, está na lei, no caso, no artigo 151 da lei 8.112 do ano de 1990, que fala sobre o processo administrativo disciplinar. Possui basicamente as seguintes fases: a instauração de um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, depende da existência de investigação prévia ou de denúncia que aponte o cometimento de alguma irregularidade. Então vamos lá. Primeiro lugar, um servidor do cargo público da área da saúde, da educação, da segurança pública, do judiciário, da justiça, ele tem um processo administrativo disciplinar em seu desfavor, o que acontece? No caso, tem que ser aberta uma instauração de investigação prévia, uma denúncia que aponte o cometimento de alguma irregularidade. Então só vai ser instaurado um inquérito administrativo disciplinar, o processo, no caso, para ser investigado, para ver se o cargo público ali, o servidor público, ele cometeu um crime ou não, e ele vai pagar de alguma forma porque ele cometeu um ato irregular, só se houver uma investigação, ou seja, com provas. Primeiro passo é esse. Segundo, eu vou ler aqui para vocês. Olha que interessante isso aqui agora. Quais são as irregularidades administrativas cometidas pelo servidor que pode comprometer a carreira de um servidor público? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. O que é atribuir a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa? Igual um exemplo, dentro de uma escola, vou falar dos servidores da área da educação. O papel do professor não é dar aula dentro da sala de aula. Vamos supor que o professor, muitas vezes ali, ele sai de sala de aula e ele coloca alguém que é da área da secretaria escolar para ficar fazendo a sua função. Ele ou ela não está atribuindo uma função estranha ao cargo que ocupa? Ou se for o contrário? Vamos dar um exemplo, mesma coisa, um médico. Tem o médico cirurgião que faz a cirurgia. E tem muitas vezes o enfermeiro. Aí na hora de fazer uma cirurgia, o médico, por qualquer motivo, vamos supor se é por desinteresse de trabalhar, ou por alegar cansaço, ou seja, ele coloca um enfermeiro para fazer a cirurgia numa pessoa. Ou seja, o médico da área da saúde, ele está atribuindo um cargo estranho que ocupa a outro servidor. Olha que interessante, ou um exemplo da área da saúde mesmo. Alguém que é da pediatria querer ir para a parte da radiologia, então você vê, são um cargo diferente. Quando fazem essa troca ilegalmente, ou seja, porque o médico cirurgião, ele é qualificado para fazer cirurgia, entendeu? Diferente do enfermeiro, que ele vai trabalhar na parte de enfermagem. Então, se alguém deles, estou falando que são servidor público da área da saúde, um intervir na função do outro,
há penalidade sobre isso que eu vou falar lá na frente. Por quê? Porque eles estão fazendo o quê? Atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Mesma coisa, o professor é qualificado e a professora para dar aula. Quem trabalha na secretaria escolar tem que trabalhar só na parte da secretaria. Ou seja, vamos dizer assim, administrativa. Então o professor não pode ocupar o cargo de um secretário escolar ou secretário escolar do professor, porque isso é o quê? Isso é uma atribuição de um servidor ao outro, entendeu? Que ocupa um cargo que não é da pessoa e que é estranho. Então vocês entenderem. Mais um exemplo no judiciário. Um juiz. O juiz ele tá para julgar. Vamos supor que ele pega e coloca um técnico penal para julgar o caso, que é o papel do juiz. Não está atribuindo uma função, ou seja, estranha, um cargo que o juiz não pode ocupar, que é de técnico penal e nem técnico penal de juiz. Isso também é o quê? Isso é cometer a outro servidor atribuição estranha ao cargo que ocupa. Então, é entender isso. Para a pessoa responder um processo administrativo disciplinar nesses exemplos que eu dei aqui na área da saúde, na área da educação e da justiça, do judiciário no caso, é se cometer a outro servidor outra função. É entender o quê? O servidor tem que andar na legalidade por lei. Se cada um tem tua função, o juiz é julgar, técnico penal é tua função. Na área da escola, professor é dar aula em sala de aula, secretário escolar é dentro da sala de aula. No hospital, médico de raio-x tem que ficar tirando raio-x. Médico de fazer cirurgia, nenhum pode ocupar um cargo estranho ali, porque senão ambos vão ser penalizados. O que vai acontecer, eu vou falar lá na frente. E diz assim, exceto em situações de emergências e transitórias. O que seria essa emergência? Mas as pessoas não podem confundir. Emergência não quer dizer que a pessoa tem que ocupar o cargo da outra, que ela não é qualificada, e vice-versa no cargo público. Um exemplo, o professor passa mal em sala de aula, não tem um professor para substituir. Aí chama alguém da secretaria escolar para ficar ali com os alunos até o professor ser atendido àquela situação resolver. Nesse caso pode, mas aí o secretário escolar não vai dar aula. Ele só vai ficar ali até o professor ser atendido. Vamos dar um exemplo. Ou chegou um pai de um aluno, um professor chama uma pessoa que é da biblioteca de uma escola para ficar só olhando a sala de aula, não dá aula enquanto o professor atende o pai do aluno. Aí é exceção, mas não vai ocupar o cargo da outra pessoa, do professor. Só vai olhar enquanto o professor resolve isso. Mesma coisa o médico, ele tem que atender uma pessoa com urgência ou em uma sala, num corredor, no outro corredor do hospital. O médico ele pode pedir para o enfermeiro ficar lá, cuidando da sala, mas não exercer a função de médico até ele ir nesse outro corredor e voltar. Um juiz, ele sai de uma sala, vai em outra para conversar com o promotor e pede ali muitas vezes para um escrivão ali de justiça, que eu tô falando, ficar tomando de conta da sala. Só tomar de conta até o juiz terminar de conversar com o professor. Mas o escrivão, ele vai tomar de conta daquela sala. Ele não vai assumir o cargo do juiz. É só até o juiz terminar de conversar com o promotor e é coisa rápida e objetiva. E para concluir, exercer qualquer atividade que seja compatível com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Eu já falei da incompatibilidade de cargo, foi o que eu falei, que o servidor público ele tem que ocupar o cargo que é dele. Professor não é secretário, secretário escolar não é professor, médico de radiografia não é médico de cirurgia e vice-versa, juiz não é técnico penal, nem técnico penal é juiz, um exemplo. Isso eu já falei. As atividades compatíveis, o que eu citei agora, com o exercício de cargo ou função e com o horário de trabalho. Isso é interessante. Vamos supor que um médico ele trabalha no hospital como servidor público, ele tem uma clínica particular fora. Vamos supor que no horário que é para ele estar exercendo a função de cargo público, ele tem que estar no hospital público, muitas vezes no mesmo horário que ele tem que estar no cargo público, ele vai lá para a clínica particular dele. Não vai estar cometendo o crime que é o quê? Que é o desvio de função com o horário de trabalho. Ou seja, ele tá fugindo da carga de horário de trabalho dele para resolver as questões particulares de uma clínica particular. É crime. Uma pessoa que trabalha dentro do órgão jurídico
E muitas vezes, na hora que ela está trabalhando ali, ela é bacharel em Direito e tem a OAB. Na hora que é para ela estar dentro do fórum, ou do tribunal, enfim, ou do Palácio da Justiça, a pessoa tá querendo ir no teu escritório de advocacia, no horário que é para estar no seu cargo público. Ela não tá querendo ou não desviando a função pública e indo fazer os gostinhos particular, que é estar no seu escritório, isso também é crime. E resumindo, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. E aquele servidor que muitas vezes quando solicitado para dar endereço novo, nome novo, telefone novo, cadastro ali para o Estado, para o governo do Estado, e não fizer isso, atender os requisitos pedidos que o Estado ordenar, isso também é um crime. Então vocês entenderam? E quais as penalidades que o servidor público da área da saúde, da educação, do judiciário, que eu falei aqui, da segurança pública que eu não falei, mas serve para todas as áreas? O servidor público que exerce suas atividades de modo ilegal, que eu falei anteriormente, pode responder por um processo administrativo disciplinar, o PAD, que eu já falei. Com isso, após comprovarem os atos, e se for comprovado que um desviou a função do outro, ou no horário que era para estar no cargo público, está numa empresa particular, ou resolvendo coisas particulares, quais são as penalidades que o servidor público pode sofrer? Dependendo da gravidade, a advertência, essa é a primeira. Segundo, a suspensão. E terceiro, até mesmo a demissão do cargo público. Então, vocês entenderem essa aula, pause, analise todos os detalhes. Lembrando um detalhe, se você já é servidor e não entendia melhor isso, essa aula é bom para você. E se você está estudando para ser servidor, já passou, só está esperando ser chamado da área do judiciário, da justiça, da educação, da saúde, da segurança pública, gente, essa é a conduta que o servidor público tem que ter por lei. Artigo 151 da Lei 8.112 do ano de 1990, que fala do processo administrativo disciplinar contra o servidor ou a servidora pública. Valeu, meu Brasil. Até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau, tchau.